Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo agora é um assunto sério. É o seguinte, ó, ele não é nem tanto relacionado com programação, mas ainda assim é. Por quê? Eu recebo muito essa pergunta, tá? Principalmente de programadores iniciantes ou pessoas que estão iniciando no mundo da programação, por exemplo, que é o cara falando, né? Eu sou viciado em jogos, eu perco muito tempo jogando, por exemplo, todos os dias. Eu não consigo parar para conseguir estudar programação, para conseguir praticar, por exemplo. Eu perco muito tempo jogando. O que é que eu faço? Como é que eu faço para lidar com isso, para parar ou para administrar, enfim, como é que eu faço para conseguir estudar programação, levando em consideração que eu sou viciado em jogos, por exemplo. Ou você pode tirar a palavra jogos e depois botar qualquer outra coisa que faz você investir tempo naquilo e não no que você está querendo, por exemplo. Tá? Alguma coisa que você faz, mas, enfim, perde tempo. Por falta de palavra melhor, eu estou dizendo a palavra perde tempo, beleza? Então, olha só. Experiência própria, na verdade, né? Eu já falei isso em algumas outras ocasiões, mas eu era viciado em um joguinho chamado Tibia. Isso há vários anos atrás, eu era viciado nesse joguinho chamado Tibia. E como todo, é um RPG, né? Não, como é o nome? MMORPG, acho que é assim. Então, como todo jogo nesse estilo, por exemplo, em que você tem um personagem, que você evolui esse personagem, etc., isso naturalmente é viciante. Por quê? É meio que como se fosse uma realidade paralela. Então, você quer evoluir aquele personagem, você quer, por exemplo, fazer coisas que você não tem como fazer na vida real, em outras palavras, né? Traduzindo aí de forma mais básica possível. Então, é viciante, você quer passar muito tempo. Se você conseguisse trocar a sua vida pela vida do personagem, você certamente o faria, né? Isso para quem chegou nesse nível, né, de vício, enfim, do jogo. E eu cheguei nesse nível facilmente. Eu acho que eu jogava o quê? Na época do pico mesmo, né? Acho que eu jogava aí umas 16 horas por dia, e olha lá. Então era na época da escola, então principalmente nas férias, aí acordava e jogava e dormia, ou nem dormia muitas vezes, né? Ou eu dormia 10 horas da manhã do outro dia e acordava de meio-dia, almoçava e tirava direto de novo. Então eu era muito viciado mesmo nesse jogo. E aí, de um certo dia, né, enfim, momento, não sei exatamente quando foi, eu simplesmente parei e pensei, tá, eu passei o último mês aqui investindo o mês inteiro, 24 horas não, né, obviamente, mas o dia inteiro, basicamente, ou seja, o sol nasceu, eu estava lá, o sol se pôs, eu ainda estava lá, inclusive. Então, eu investi um mês inteiro aí da minha vida e o que eu fiz? Eu evoluí um personagem de um jogo, que nem é meu, né, inclusive. Então, eu evoluí o personagem de um jogo. E o que é que eu fiz na vida real? O que é que eu evoluí na vida real? O que é que eu aprendi, por exemplo, nesse mês? Nada. Então, eu parei um pouquinho para pensar, né? E aí, fiquei tentando chegar nesse vídeo, por exemplo, como parar? Como é que eu faço para parar? Não é simplesmente, quer parar? Para. Não é assim também, né? Enfim, se você é viciado em jogos ou em qualquer outra coisa, você sabe muito bem do que eu estou falando. Não é simplesmente uma decisão e acabou. Você tem que saber fazer o processo, existe todo um processo, na verdade, para você conseguir chegar nessa solução, que é parar e fazer outra coisa produtiva da vida. Então, nesse vídeo aqui, eu vou dar 2 dicas de coisas que eu tentei fazer e que, parando para pensar agora, deram muito certo nesse processo. Claro, não é só isso. E claro, existe uma longa jornada, eu posso fazer até outros vídeos sobre isso se vocês quiserem, tá? Pode até botar no comentário aqui se vocês querem mais detalhes sobre esse processo, mas 2 coisas que eu fiz e que deram certo, tá? De certa forma, deram certo e contribuíram no total, né, do processo para que hoje, eu acho que eu nem tenho instalado esse jogo, mas eu nem sei minha senha, na verdade. Inclusive um dia desse, só um side note, né, um comentário à parte, inclusive um dia desse aí, acho que há 2 semanas atrás, eu recebi um e-mail de tentativa de recuperação de senha. Então alguém, por algum motivo aí, conseguiu alguma coisa e tentou hackear a minha conta nesse jogo, né, no Tibia. Mas enfim, voltando ao assunto. 2 coisas que eu fiz. A primeira delas, e aí eu recomendo que você só faça isso se efetivamente você quiser parar de jogar, por exemplo, tudo bem? Que é, eu prejudiquei o personagem do jogo em um nível que
eu iria demandar um esforço gigantesco para eu conseguir recuperar. Então, por exemplo, no Tibia, quando você morre, quando você, enfim, dá alguma coisa, você morre no joguinho, o personagem morre lá, você perde basicamente aí uma semana ou 2 semanas de trabalho, de coisas que você jogou lá 10 horas por dia, evoluiu. Na sexta-feira você morre, você perdeu a semana inteira. Tudo que você fez, você perdeu basicamente. A morte nesse joguinho, ela é brutal realmente. Então, o que foi que eu fiz? Eu morri várias vezes seguidas. Eu peguei coisas que eu tinha juntado nesse joguinho, como é um RPG, né? Você junta coisas. E eu, basicamente, doei, joguei no chão para outras pessoas pegarem, enfim. Eu prejudiquei literalmente o meu personagem. Eu deixei ele pelado e eu morri várias vezes com ele. De forma que, simplesmente, não tinha como. Eu tinha que começar do zero ou eu tinha que, enfim, passar aí meses para recuperar essa besteira que eu fiz em, sei lá, 1 minuto, por exemplo. Então, essa foi uma das soluções e ela contribuiu gigantescamente, tá? Eu vou dizer uma coisa, eu tentei começar do zero depois, certo? Só que quando eu parava para pensar do processo que eu ia precisar fazer, da dedicação que eu ia precisar ter para chegar onde eu tinha chegado, meio que desanimava já, né? Então, foi bom, como eu falei, né? É um processo, mas essa etapa, esse processo foi bom. Então, se você é viciado em algum outro tipo de jogo, por exemplo, que não é RPG especificamente, por exemplo, sei lá, CS, também já joguei bastante CS. Então, uma das formas é você, se você joga competitivo, por exemplo, você soma, né, alguns pontinhos, algumas medalhas, etc. Uma das formas é você tentar efetivamente prejudicar o seu personagem. Então, morre por querer, entra em partidas e, enfim, sai, enfim, faz todos os processos, todas as coisas que você vai perder pontos, em outras palavras, para você efetivamente prejudicar o seu personagem e você ficar com aquele pensamento. Para eu conseguir recuperar isso que eu fiz agora, eu vou ter que demandar um esforço gigantesco, então não vale nem a pena. Então, isso é uma das coisas que você pode fazer para te obrigar a parar. A outra coisa é eu começar a ver as coisas de uma forma diferente, tá? E aí eu vou ilustrar aqui agora, mas não pegue o que eu estou falando como a verdade absoluta, tudo bem? É importante isso. Então, uma das perspectivas, na verdade, que eu assumi para mim mesmo é que eu jogando, por exemplo, passando 10 horas por dia jogando esse jogo, eu não estou ganhando absolutamente nada na vida real. Então, na verdade, eu estou perdendo tempo, que é uma coisa que é finita, né? Eu tenho um determinado tempo aqui na Terra, né? E depois eu não tenho como recuperar isso, eu não tenho como comprar isso de volta. Então, eu estou simplesmente jogando uma coisa para fora que eu não vou recuperar mais nunca. Então, eu parei um pouquinho e comecei a realmente absorver, né, esse tipo de conceito. E isso foi me desestimulando aos poucos, claro, foi me desestimulando a continuar. Claro, tinha sempre aquele pensamento, tá, tudo bem, mas aqui é entretenimento, o ser humano precisa de entretenimento, enfim. Essa cachola aqui, ela consegue te convencer de coisas incríveis, para o bem e para o mal, tá? Então, eu fui tentando, né, batalhar com esse tipo de pensamento e sempre absorvendo esse conceito de que eu estou perdendo tempo, Netflix, você pode substituir o nome games, por exemplo, desse vídeo por Netflix. Então, do mesmo jeito, você pode pensar, mas eu estou assistindo documentários, eu estou assistindo séries que vão agregar de uma forma ou de outra, tudo bem, mas você aprende uma frasezinha, um conceito que agrega de um episódio de 40 minutos, 2 horas. Você poderia muito bem aprender a mesma coisa, perdendo 90% menos tempo, tá? Então, vale aí você fazer essa comparação se Netflix efetivamente vale a pena, vendo por esse lado do aprendizado, de alguma coisa que você está evoluindo, por exemplo. Tudo bem? Então, foi isso, essas duas coisas que eu quero compartilhar nesse vídeo para não ficar muito longo. Tem várias outras que eu fiz durante esse processo e que culminaram em eu não ter a menor vontade de jogar mais. Tudo bem? Então, eu espero que você tenha gostado, espero que tenha contribuído alguma coisa para você. E se você gostou, se inscreve aqui no canal que eu vou estar compartilhando vários outros vídeos para ajudar nas diversas áreas da programação e relacionadas e não relacionadas também, como por exemplo essa daí, mas que de uma forma ou de outra é relacionada, né? Indiretamente, mas é relacionada. Então, espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Até mais.